criador e produtor do projeto Força BR, que é esse aqui atrás de mim, que é um universo de personagens heróicos, né, super-heróicos brasileiros, né, 100% aqui focado na cultura do nosso país. Tá? Hoje a gente está aqui ainda aprendendo a usar essa plataforma, foi uma novidade para todo mundo aqui, e eu espero que a gente tenha conseguido, tá? Porque a gente ainda está tendo que aprender tudo certinho aqui, mas espero que ela fique salva na plataforma e que as pessoas possam vê-la, né, posteriormente. Então, o que eu gostaria de falar hoje assim para vocês? A respeito um pouquinho de como esse projeto começou, o que esse projeto representa e tudo mais. Tá? Então, na verdade, esse projeto ele nada mais é do que um sonho que eu tive durante a minha juventude, né? E de criar um grupo de super-heróis baseado no hobby de leitura de quadrinhos, né? Que muitos jovens tinham. E eu acabei desenvolvendo esses personagens, né? Há mais ou menos aí uns, diria assim, mais de 20 anos talvez atrás. E, e esses personagens foram, na época, né, muito pouco desenvolvidos e eram assim bastante rudimentares, né? Comparados com o que eles são hoje, né? Então, deixa eu até dar uma melhorada aqui nesse ângulo. Tá. Então, eles foram criados de forma bem grosseira, vamos dizer assim, né? E aí o tempo foi passando, né? A gente foi se especializando em outros tipos de trabalho para que a gente pudesse ter um sustento e esse sonho, vamos dizer, ele foi engavetado durante muito tempo, né? E aí de uns anos para cá, eu observei que o mercado de cultura geek como um todo havia crescido de forma exponencial e que já era um mercado não só aceito por muita gente, até aquelas pessoas que nunca ouviram falar de, por exemplo, Marvel, DC, passaram a se interessar e gostar. E aí, além disso, aliás, a gente tinha também uma grande circulação de dinheiro, né, de recursos. Um bom exemplo disso é a própria CCXP, né? Que as suas primeiras edições a gente teve ali, né, o evento teve um, uma quantidade de público impressionante, né? E as pessoas também gastavam bastante dinheiro lá e tal. E foi que eu comecei então a refletir sobre uma possibilidade de entrar nesse mercado também, né? Mas talvez entrar com uma coisa nova, uma coisa diferente, né? Então eu trabalhei alguns conceitos, né, de personagens super-heróis que a maior parte do público já estava acostumado. E aí a gente foi trabalhando esses personagens para que eles ficassem mais atualizados e modernos, para que eles fossem mais bem aceitos, né? Então, o Ordem, por exemplo, que é esse personagem aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo apontar. Ó. Esse cara aqui, ó, ele não era originalmente assim, né? Ele não tinha uma armadura e tal. Ele usava uma roupa daquelas roupas clássicas de heróis que são coladas no corpo, que como se fosse, parece até uma pintura, né? E aí, por fim, eu acabei dando uma modernizada nele e ele ficou, pelo menos na minha opinião, com um visual bem mais interessante, né? E moderno e tal. Eu também procurei justificar melhor os poderes desses personagens para que, mesmo se tratando de uma coisa fantasiosa, eles fossem assim mais críveis, né, para quem estivesse lendo, né? Então, por exemplo, da onde vem esse poder dele, por exemplo, de soltar raios, de voar e tal. Então, tudo isso eu comecei a refletir, né, e colocar de fato alguma realidade no mundo fantasioso, o que eu acho muito legal, né? Porque eu particularmente, quando eu me deparava com um personagem, por exemplo, que voava, né? Ah, ele voa. Mas voa por quê? Ah, não, porque ele voa. Ah, então tá bom. Eu particularmente nunca achei isso muito legal, né? Assim, até num determinado momento a gente acha isso até interessante, mas quando existe uma explicação um pouco baseada, né, em fatos reais, na realidade, se você quiser explicar um pouquinho sobre física,
em química, até começa a ficar um pouco mais crível aquele personagem fictício, né? Então foi assim que a gente criou ali o erro, né? Criei o Ordem, que é um personagem que sofreu um acidente radioativo e ele passou a liberar energia sem limites. E essa energia, ela saía de forma descontrolada do corpo dele, possivelmente ameaçando a todos à sua volta e a ele mesmo, né? E quando ele foi encontrado pelos organizadores da equipe chamada Projeto Força BR, que era uma iniciativa privada e parcialmente do governo, foi desenvolvida essa armadura junto com ele mesmo, para que ele pudesse controlar esses poderes, né, essa energia, e redirecioná-la nessa armadura, que como se fosse uma bateria, né? Então o corpo dele libera energia e faz com que essa roupa faça com que ele voe, consiga liberar umas rajadas por esses braços aí, que são basicamente 2 canhões, né? E assim por diante. Então ficou um personagem interessante. E ele sofre pelo fato de não conseguir controlar esses poderes sem essa armadura, né? Então é um negócio que sempre fica assim uma certa limitação, né? Depois a gente tem aqui abaixo esse outro personagem aqui, ó, esse cara aqui, que ele é o Jaguaruna, né? É o personagem, vamos dizer assim, opa, tudo é o Vanilson. Boa tarde, Vanilson. Tudo bem com você? Como é que vai? Então, o Jaguaruna é um personagem que foi criado para ser o, vamos dizer, aqui na verdade a gente tem uma fórmula, né? Uma fórmula de grupo de super-heróis que a gente tem ali os estereótipos, né? Um cara fortão, um outro animalesco, um outro mais tecnológico e assim por diante. Então o Jaguaruna ele entrou com uma função de pegar esse estereótipo do cidadão selvagem animalesco, que é uma característica que a gente vê muito por aí, né? Só que eu queria que ficasse uma coisa que tivesse mais a ver com a nossa cultura brasileira, né? Então eu busquei, por exemplo, não só a onça, que é um animal já bem conhecido, mas a onça negra, né? Que é uma onça que tem uma pigmentação diferenciada, então ela tem a pele negra. E, então, ela é uma onça mais rara, vamos dizer assim, o que me parece, pelo menos, bem mais interessante, né? Então, como se fosse uma criatura que já é incrível por si só que ela é mais rara ainda, né? E ele é um exímio considerado mateiro, né? Que é o indivíduo que sobrevive no mato, vamos dizer, conhece muito bem a floresta e tudo mais, conhece algumas técnicas de guerrilha e tudo mais, e ele tem um artefato mágico ali que ainda lhe confere alguns poderes a mais, que eu não vou revelar aqui agora, tá? Bom, depois dele, a gente tem aqui, eu já joguei, aqui ó, essa daqui que é uma índia, essa daqui é a Manari, que é a nossa pajé do grupo, é a pessoa mística, né, que trabalha com magia e tal, tem a ver com os artefatos, e ela é uma filha de uma linhagem de pajés, de índios aqui amazônicos, e ela recebeu uma missão muito importante, né? E essa missão ela vai conseguir desempenhá-la se ela se mantiver no caminho, vamos dizer, pré-determinado por essa corrente mágica. Então ela tem um poder muito incrível, que é um poder de vidência, fora que ela domina as capacidades de cura, proteção e tudo mais. É curioso dessa personagem, o que eu gosto muito dela, é que ela é uma personagem pacifista e ela não gosta de violência, ela sofre, ela defende a vida, né? Mesmo a vida dos inimigos, né? E isso é uma coisa bacana de trabalhar, né? Porque normalmente a gente vê num universo de quadrinhos, de, por exemplo, super-heróis, que em tese a violência impera na maior parte das vezes, você tem um personagem que é contra esse panorama, acaba sendo uma forma interessante de você criar umas narrativas diferentes, né? O que é bem legal. Aí aqui acima, em cima da Manari, aqui ó, aqui nós temos o Muzenza. O Muzenza, ele é o nosso, vamos dizer, personagem guerreiro, né, do grupo. Ele é o cara muito bom combativo, é mestre de capoeira e ele despertou vamos dizer, um poder especial partilhado pelo orixá de Ogum, né, que é o
representa, né, a guerra, vontade, determinação e mais uma série de coisas, né? Então, além de ele ser um exímio capoeirista, eventualmente ele consegue invocar esses poderes para se tornar ainda mais hábil lutador e tudo mais. E é um personagem muito bacana, que eu gosto muito dele, porque ele é o cara, vamos dizer assim, não é o alívio cômico, mas ele é um cara otimista, ele é um cara sarrista, e ele é muito autoconfiante, né? Então, todas as falas dele, né, os comportamentos dele vão nesse sentido, o que é muito legal, né? Enquanto, por exemplo, a gente tem ali do lado o Ordem, né, e a Manari que são um pouco mais, vamos dizer assim, deprê, o Muzenza já é um personagem mais alto astral e é legal trabalhar com isso, né? Aí depois aqui do outro lado nós temos aqui, ó, essa mulher aqui azul, ela é a Ipupiara. A Ipupiara é uma personagem que vem direto das nossas lendas, cujo mesmo nome, né, com o mesmo nome. E essa lenda dizia que existia uma raça de seres aquáticos, né, vivendo no nosso litoral e eventualmente alguns rios, mas a lenda original é litoral, né, do oceano. E ela são raças de criaturas que caçavam pescadores, enfim, quem estivesse ali à mercê do seu ataque voraz, né? E a Ipupiara seria uma representante, não só uma representante comum dessa espécie, como ela seria como se fosse algo mais. Eu não posso dizer muito porque essa personagem, quando ela aparece na história, ela aparece sem a sua memória, então ela não lembra de quem ela é. E é muito legal de explorar nessa personagem pelo seguinte, ela tem um instinto assassino, né? Ela instintivamente ela mata e ela devora, né, as suas vítimas. E ela não entende muito bem por que ela tem esse instinto. Então, uma das formas de controlar isso é que eles a mantêm sempre muito bem alimentada para que esse impulso não venha à tona e ela venha até inclusive se voltar contra os seus colegas, né? E ela também tem medo de descobrir sobre o real passado dela, porque no fundo ela quer ser uma heroína, ela quer ser uma pessoa boa, né? Mas talvez se ela chegar à conclusão de que ela é capaz de atrocidades, talvez ela mesma perceba que de heroína ela não tem nada, né? E isso é bem legal. E por último nós temos aqui em cima o grandão aqui do time, que é o Jequitibá. O Jequitibá é o nosso cara forte do time, que ele é um homem vegetal, um gigante, né? Aqui no Brasil, né, a gente tem uma série vamos dizer assim, de variedades assim absurdas de fauna e flora, né? Mas falando de flora, por exemplo, a nossa floresta amazônica é dito, né, que existem inúmeras árvores e plantas que basicamente nem foram catalogadas direito, né? E alguns pontos da floresta cujas árvores são imensas e muito antigas, né? Então a gente tem aí uma grande parte da floresta que possivelmente nenhum homem nunca pisou, né? E esse cidadão ali, ele foi num passado longínquo um índio de verdade. E essa tribo que ele pertencia, eles veneravam uma árvore, né? Uma árvore sagrada que era uma dessas árvores, né? E quando ele foi executado aos pés dessa árvore, ele depois de centenas de anos ressuscitou dessa forma. E ele não entende o porquê que isso aconteceu e qual que é o papel social dele, porque ele percebeu que o mundo mudou. E aí ele passa a defender a natureza, mas ele percebe que isso é uma batalha inútil. Por fim, ele é convencido pelos outros heróis a ajudar, porque ele, na sua intenção, ele inicialmente, né, ele gostaria de ter ficado isolado do mundo por perceber que por mais forte que ele pudesse ser, a força dele era inútil, por exemplo, para parar o progresso da sociedade, que no primeiro momento ele julgava que seria prejudicial para as terras de onde ele veio, né? Então seria uma coisa, até um negócio interessante também de trabalhar. E todos esses personagens, então, eles apareceram basicamente por causa de uma ameaça, né? Que é um personagem que seria um nobre bastardo da família imperial brasileira,
E esse cidadão ele estaria pleiteando um título de nobreza, que é o Dom Ferdinando. Tá? Eu já vou mostrar esses personagens para vocês. Deixa eu ver se eu acho uma foto. Olha aqui. Vamos ver aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Vocês conseguem ver? Isso aqui é uma ilustração de uma miniatura. Esse é o Dom Ferdinando. Então ele seria um nobre da família imperial brasileira, bastardo, que, vamos dizer, dedicou a vida atrás desse título que ele nunca conseguiu. E aí ele consegue ter acesso a poderes obscuros, fazendo pacto com criaturas misteriosas, sombrias, que ele conferem alguns poderes e com isso ele imagina que ele seja capaz de chegar ao tão almejado título que na verdade posteriormente a ideia é que ele consiga o trono do Brasil, ou seja, ele quer se tornar o imperador, né, na verdade rei, né, do Brasil, embora o Brasil seja um país gigante, ele seria então o monarca do Brasil. E aí então uma força-tarefa foi montada, que são esses heróis aqui, que são heróis de ocasião, né? Porque a maior parte deles nunca tinha feito nenhum tipo de ato heróico. Eles basicamente cuidavam da sua própria existência. E aí esse pessoal foi unido por esse propósito de deter esse nobre que eu falei. E eles terão que não só lidarem com os seus próprios problemas, né, limitações, mas também com os problemas dos outros, dos colegas, né? Assim, dá para perceber que existem divergências naturais pelo pouco que eu falei entre eles, né? Eles já são bem diferentes em essência, né? Então, esse grupo de personagens, ele foi aos poucos sendo desenvolvido por mim, né? E num primeiro momento, que a intenção era fazer uma primeira edição, que foi essa que eu peguei aqui, que é essa revista aqui, ó, eu vou mostrar depois para vocês com mais calma, a gente percebeu que essa revista teve uma boa aceitação, né, pelas pessoas, e que foi uma notícia muito boa para nós. E aí a gente resolveu mergulhar mesmo fundo nesse universo e explorar ele de várias formas possíveis, né? Porque existiu uma ideia inicial de lançarmos um jogo de tabuleiro, né, com esses personagens. É uma ideia que no decorrer do processo, né, foi concluído que seria como que eu posso dizer assim, um projeto muito caro, né, de ser desenvolvido, e o produto final também ficaria bastante caro, né, para a maior parte das pessoas. Então a gente vem estudando como viabilizar isso, né, sem abandonar essa ideia. Porque o protótipo, por exemplo, ele já está, eu diria, sei lá, 90% pronto já, né? Já foi bastante testado, tal. Muitas pessoas chegaram a jogar, gostaram, né? A gente fica muito feliz por isso. E em breve eu gostaria até de fazer uma live mostrando melhor como é que funciona isso para todo mundo, né? Então, esse jogo ele foi ficando assim um pouco mais de lado e aí a gente foi focando mais nos quadrinhos, que era um projeto mais viável, né? Mais simples de ser executado, o que foi bom, né, para nós, no caso. Tá, então eu vou mostrar para vocês aqui, só vou inverter essa câmera. Aí, assim. Então, olha só. A gente tem aqui, então aqui a nossa revista, a nossa edição número 1. Vocês conseguem ver? Então a nossa revista número 1 é uma revista que tem mais de 40 páginas, de história, tá? Com essa revista aqui foi desenhada pelo George Wolfe e colorida pelo Vinicius Townsend. São dois artistas muito bons, vocês podem perceber a qualidade da arte, vocês estão vendo? E essa revista, ela, na verdade, ela começa de um ponto em que o Ferdinando já se anuncia como vilão e os heróis aparecem, vamos dizer, de sopetão aqui para tentar impedir esse vilão. Olha, por exemplo, essa parte aqui, que coisa linda que tá isso aqui, né? Eu acho muito bonito isso daqui. Então, enfim, eles encontram aqui o vilão e aí forma aqui então, deixa eu ver se eu consigo pegar um ângulo, forma aqui então a primeira equipe do projeto Força BR,
com a missão de deter esse nobre meio louco, né? E aí no final de cada edição, deixa eu passar rapidinho aqui. Olha só que interessante. Isso aqui é um material extra, né? Eu sei que não são todas as pessoas que gostam, mas eu particularmente acho bem legal. No final aqui de cada edição a gente fez um monte de extras, né? Esses extras, eles contam com informações complementares sobre o universo. Ó. Aqui, por exemplo, a gente fala sobre o Palácio Imperial, que é onde o Dom Ferdinando reside. É um local que existe no mundo real, né, em Petrópolis, mas aqui a gente deu uma modificadinha, né, para ficar mais legal para a história, né? Aqui em cima a gente tem uma ficha da Arpia 1, que é a nave que os heróis usam, com todas as especificações, armamentos e tal. E aqui a gente começa uma parte que é bem interessante, né? A gente tem aqui então como se fosse um fichário que vocês vão encontrar as fichas dos personagens, tá vendo? Então aqui, por exemplo, nessa ficha do Ordem, que é a primeira que aparece aqui, a gente tem aqui todos os status dele, né? E também esses valores numéricos que eu particularmente acho isso aqui bem legal para você comparar, né? Assim, nossa, mas quem que será que é o mais forte, o mais inteligente, quem que tem um melhor nível de combate? E é bacana para você comparar, né? Em termos de magnitude, né? Bacana isso aqui. E aqui a gente tem nessa parte de baixo aqui a história dele, né? Resumida, obviamente. E aqui uma descrição dos poderes. Tá? Então, quando você lê a revista, você vai poder ter um pouco mais de conhecimento sobre cada um deles. Vocês podem ver? Aqui, por exemplo, a gente tem a Manari, né, que é uma personagem também que o pessoal gosta demais. Ela é uma personagem muito legal. Olhem só. A gente tem aqui o Muzenza. Não sei se vocês estão vendo. Personagem muito bacana. Aqui nós temos o Jaguaruno. Olha só. Aqui é uma fotinho da uma onça negra, né, que eu comentei no começo do vídeo, né? Tem aqui a história deles, a história da Ipupiara. Olha, essa aqui é uma gravura real, né? Que foi feita a respeito dessa lenda. Então essa lenda ela existe e ela foi retratada aqui folcloricamente dessa maneira aqui, tá? Por isso que é legal esse trabalho aqui, né? A gente não só faz aqui um universo fictício, né? Mas como eu falei no comecinho, a gente procura elementos que são reais, né? Vamos colocar assim, pseudo-reais, porque isso aqui não é real, mas vamos imaginar que é algo que existe de fato, né? A lenda existe. E aqui nós temos o Jequitibá também bem descrito. Aí ainda mais pra frente a gente tem os vilões principais que aparecem aqui, né? Então esse aqui é o nosso vilão, né, dessa história, que é o Dom Ferdinando. É um personagem muito legal, ele tem uns poderes bem interessantes. Essa mulher aqui é a Lúcia Lobo, que é o braço direito do Dom Ferdinando, né? Ela assessora principal para todos os assuntos. E aí nós temos os agentes mesmo de campo que ele usa, né? Que é o Bugio, que é esse homem macaco aqui, que é como se fosse um batedor, muito habilidoso, né? E o Pedroso, que é vamos dizer, o tanque dos caras aqui do mal, né? Contraponto do Jequitibá, poderia dizer que esse cara realmente é bem poderoso. E aqui mais adiante nós temos algumas curiosidades de produção, né? A gente tem aqui, por exemplo, olha só, para quem nunca viu, né? A gente tem, esses desenhos aqui são meus mesmo, tá? Eu não sou um bom desenhista, né? Mas esses desenhos aqui eles foram feitos de forma bem simplificada, somente para fazer um storyboard, né? Para gente passar para os artistas, tá bom, pessoal? Então é legal a gente ver como é que funciona o processo. Eu coloquei aqui, inclusive, os textos, né, de cada quadrinho para o desenhista ter uma noção do que poderia ser cada um desses quadros, né? Aqui a gente tem um processo mesmo de criação, produção, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma arte em preto e branco, a evolução dela, e aqui a gente tem os relatos aqui dos profissionais que estavam envolvidos, né? Aqui no final tem mais uma parte de curiosidades, olha só. Aqui a gente tem uma evolução, né, dos desenhos do Ordem. E mais aqui abaixo a gente tem umas artes originais que eu tinha feito dos outros 3 personagens. Então todas as revistas do Força BR, elas vão ter mais ou menos esse conteúdo, né, que seria não só a história, mas também um conteúdo enorme extra.
tá? Então aqui, por exemplo, ó, essa aqui é a nossa edição 2, né, que já é a continuação da história. Esse personagem aqui é um vilão chamado Queimado, que ele aparece na edição 1, mas ele não se revela muito, né? Porque ele tem alguma coisa a ver com o Ordem, que é esse personagem aqui, né? Que ele tá aqui embaixo, né? E segue a mesma fórmula. Aí a terceira edição que nós lançamos é essa daqui, que é o da Manari, que é onde a gente vai contar a origem dela, né? Todos os seus poderes. E esses dinossauros que vocês estão vendo aqui são dinossauros brasileiros, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Olha que legal. Aqui, inclusive, até para quem gosta, né? Eu coloquei aqui as referências de onde você pode encontrar mais sobre esse assunto. Porque, sim, né? Nós brasileiros temos dinossauros também. Tá? Eu tenho, inclusive, esses livros que estão aí marcados. A nossa última edição lançada até o momento é a edição 4, que é a edição que conta a origem do Muzenza, que é essa daqui do bicho-papão. Ela também conta a origem desse cara sinistro aqui, que é o Kibungo, que é um dos vilões também principais da saga, e é ele que agita tudo isso daí que eu já expliquei, né? Que também segue a mesma fórmula, né? Aqui a gente tem até uns extras bem legais, que eu até faço uma ressalva aqui, que nós temos aqui um apoiador, olha o nome dele, vamos ver se eu consigo pegar o nome dele aqui, ó. O nome dele é Cristiano, igual o meu, Blini. Ele é um mestre de capoeira do Rio Grande do Sul. E ele me ajudou a fazer vamos dizer, ele me deu uma consultoria sobre capoeira. Vocês estão vendo? Aqui então nessas páginas bem legais, a gente tem a descrição de alguns golpes de capoeira executados pelo Muzenza, né? O nosso capoeirista mesmo. E a explicação dos golpes, né? A gente tem a explicação sobre os mestres de capoeira, né? A gente fala um pouco aqui sobre os orixás. Então assim, os extras das revistas são sempre muito bem trabalhados, né? Embora não pareça, são coisas que dão muito trabalho. E aí, por fim, a gente a gente já vai lançar agora a nossa edição número 5, ela tá para sair. Esperamos aí que ela saia já agora em dezembro, né? Estamos correndo aí para que isso aconteça e para que vocês recebam o quanto antes, né? Então, além desse monte de revista aqui, o que mais que a gente vem produzindo aqui, né? A gente produz uma série de outros produtos. Vou colocar de lado isso daqui. Aqui só para vocês verem, olha só que legal. Então, quando as pessoas compram a revista, elas têm duas formas de comprar esses nossos produtos, né? As pessoas podem comprar diretamente do nosso site. Nosso site está vinculado com a nossa página agora da CCXP, qualquer um pode ir lá e comprar. Eu já vou falar um pouquinho sobre isso, porque todos os produtos estão numa promoção especial da CCXP. Ou então vocês podem tornar-se EO, né? Não é o EO. Vocês podem se tornar apoiadores de nossa campanha no site Apoia-se. Que qual que é a grande vantagem de você se tornar apoiador de nossa campanha? Todo esse material que vocês vão ver aqui, você recebe ele com exclusividade. Então, além de você arcar com um valor menor e diluído durante os meses, enquanto a gente acumula os recursos para mandar fazer isso, você recebe tudo que está aqui sem correr o risco de perder, né? Porque tem alguns itens aqui que a gente está produzindo que eles não vão ser refeitos, tá? Então, uma vez que tenham se esgotado, eles não vão ser refeitos, tá? Então, a ideia realmente é fazer uma série de colecionáveis e alguns deles são mais raros do que outros, tá bom? Então, ó, uma dos itens colecionáveis muito bacanas são esses prints aqui, tá vendo? Esse aqui é o print da Lúcia Lobo, olha só, o print do Jaguaruna, o print da Manari, o print da Ipupiara, o print do Jequitibá, o Zenza, olha só esse aqui, Bungo, que legal. E esse personagem aqui é um personagem novo, tá? Eu não quero falar muito sobre ele porque ele vai aparecer na nossa edição número 5 agora. Curiosamente, esses prints aqui, toda vez que a gente lança, a gente faz uma votação do pessoal que apoia a nossa campanha e as pessoas escolhem, né, quais são os prints a serem recebidos na próxima edição, tá? Então é uma coisa que a gente faz de forma bacana, por isso que esses prints estão aqui. E aí, a gente também tem aqui
Esses pôsteres aqui, que são pôsteres do tamanho de... acho que é A1 ou é A2, agora já até acho que é A2, né, o tamanho desse pôster aqui. Que são 2 A4, né? Ou é... Bom, salvo engano, agora não lembro agora se é A3 ou é A2. Mas eles são esses pôsteres aqui muito bonitos que a gente fez. Olha, esse aqui é o pôster que veio com a edição do Muzenza. Esse aqui é o pôster da edição número 2. Temos aí o Ordem versus o Queimado. Esse aqui, muito bonita essa arte da Manari, da edição número 3. Nós temos aqui, esse aqui eu acho sensacional. Esse é um pôster que, por exemplo, ele tem uma quantidade limitada, porque ele foi feito promocionalmente. Tá? Que tem todos os personagens, pelo menos os personagens que tinham até o momento. Olha só quanto personagem que a gente já desenvolveu e estamos desenvolvendo. Tem até personagens do capítulo 2 e de outros produtos, olha só. Aqui, por exemplo, ó, não sei se vocês conseguem reconhecer esse cara aqui, ó. Esse aqui é o Sanctum, é um personagem que aparece no final da história da edição 1, mas o destaque dele mesmo vai ficar para o capítulo 2. Tem uma outra coisa interessante aqui, ó. Olha só, vocês estão vendo essa mulher verde aqui? Então, ela faz parte do grupo Os Curumins, que é aquele grupo de jovens heróis que vão ser desenvolvidos mais à frente, né? E aqui nós temos o pôster da edição 1, né, que até a ideia disso aqui era uma capa alternativa, que por fim a gente acabou deixando essa arte para ser o pôster mesmo, tá? Que inclusive vocês podem ver, estão lá na parede aqui do meu escritório, olha lá. Eu pretendo colocar todos os outros, né, para ficar bem bonito. Mas além desses pôsteres aqui, a gente já tem bastante coisa aqui, ó, para mostrar para vocês. A gente tem esse envelope aqui muito legal, né, que serve para você guardar suas revistas. Um negócio bem bonito. Aqui tem mais uns colecionáveis legais que a gente fez aqui. Olha só. Aqui a gente tem um chaveiro de metal, dá pra ver? Olha lá, é um chaveiro de metal estilo dog tag, né? Que também tem a quantidade bem limitada. Esse chaveiro aqui, ele originalmente vem com a edição 1, né? Mas o kit 1 está esgotado, mas esses chaveiros ainda podem ser adquiridos, porque alguns ainda sobraram. E aí nós temos aqui as coleções de cards. Os cards, eles funcionam igual a... igual às fichas, né, dos personagens. Então, se você ver aqui atrás, você vai ler todas aquelas estatísticas que estão nas revistas, mas serve como para você consultar rapidamente, sem precisar abrir, né, a revista sua. Então aqui tem todas as informações dos personagens e a gente vai fazendo aqui de forma bem legal para você ficar sabendo tudo sobre o seu personagem favorito, né? Então até o momento a gente fez esses 6 personagens principais, mas na próxima edição, que é a edição 5, a gente vai ter outros 3 cards, tá? Que depois a gente vai falar sobre isso. Esses cards aqui, aí sim, olha, dá para vocês verem aí. Essa coleção aqui especial é uma coleção limitada, tá? Que eu não pretendo refazê-la. Mas são cards que tem os meus desenhos, olha só. São meus desenhos, que são artes conceituais, que foram feitas há um tempo atrás, em que eu passei essas artes para os artistas, né? Para a gente começar a desenvolver os personagens. E aqui no verso a gente tem como eu posso dizer, uma explicaçãozinha, né, da minha opinião de alguma curiosidade de criação sobre o personagem. Então, assim, por que eu criei ele, o que me motivou a fazer, o que eu acho legal nessa ideia e tal. Então tem isso. Então aqui nós temos essa coleção de origens, né, que seria então o começo de tudo. Olha só, esse aqui é um desenho que eu fiz do Jaguaruna. Eu não sou muito bom desenhista, tá, pessoal? É que essas artes aqui eu achei que elas estão passáveis, e como elas estão passáveis, eu deixei, vamos dizer, eu resolvi fazer esse produto aqui só por uma questão de nostalgia mesmo, né? Olha só o Muzenza que eu fiz também, ficaram bem legais. Aqui é Pupiara, é bem legal isso daqui. Isso aqui então seria a título de informação de bastidores, tá?
Aí, além disso, a gente tem essa coleção linda aqui de adesivos, tá? Olhem só, olha o tamanho de cada um desses adesivos. Esses adesivos, olha só que legal onde eu colei um deles, ó. Estão vendo aí? A minha garrafinha de tomar água, eu colei o adesivo do queimado. E essa garrafa, pessoal, eu uso essa garrafa todos os dias, viu? E olha só, o adesivo tá ainda com uma qualidade ótima, vocês conseguem perceber? Por quê? Porque eles são adesivos meio plastificados. Eu não sei nem dizer exatamente que material que é esse, mas eles são altamente resistentes. Fora que são muito bonitos, né? Vocês estão vendo aí, né? Então, novamente, a gente tem todos os personagens aqui, né? Com essas artes fantásticas, qualidade muito bonita. Tem até veículos, vocês estão vendo? Opa. A gente tem aqui também o logo da Força BR. Olha que bonito que tá isso aqui. Aí a gente tem os vilões também, olha lá, o Dom Ferdinando, todos eles aqui, mais veículos. E essa aqui é o que eu estou usando ali na garrafinha, vocês estão vendo? Queimado. E além de tudo isso daqui, que vocês viram aqui, a gente tem... Ah, faltou isso daqui, ó. Que é o nosso marcador de páginas. Muito bonito também. Feito aí com bastante carinho para vocês. E aí nós temos aqui a cereja do bolo, né? A cereja do bolo são essas miniaturas aqui, né? Para quem viu, são as miniaturas dos personagens. Vou começar com essa daqui, ó. Aqui, ó, a gente tem então, vou deixar assim, ó. Aqui então a gente tem as miniaturas que foram feitas, fabricadas na China. Foram modeladas por artistas 3D, fabricadas na China, e a gente está disponibilizando elas para vocês colecionarem, pintarem e talvez até jogarem, tá? A gente está desenvolvendo ainda, como eu falei no começo, o nosso jogo de tabuleiro. Ele vai ser feito mais cedo ou mais tarde, né? E essas miniaturas vão fazer parte desse jogo. Mas a gente também vai colocar elas para serem utilizadas no nosso jogo de RPG, tá? O RPG é aquele jogo de mesa, né, de interpretação, que você escolhe um personagem para jogar como se fosse você, né? E aí a gente tem duas versões, né, que seriam essas versões aqui que são as pintadas e essas versões ali que são as de plástico original. Não sei se dá para ver bem por causa do foco, mas essas miniaturas foram pintadas à mão por uma artista muito talentosa, né? E esses blisters, né, que se chama essa embalagem, eles estão disponíveis também para compra lá no nosso site com uma promoção muito boa, tá? E você pode comprar a versão pintada, a não pintada, ou se você quiser comprar todas, também estão lá, tá? E aí todos esses itens estão à venda no nosso site, cujos links estão aí nas nossas redes sociais, na descrição, na página da CCXP, nas nossas páginas do Facebook, no Instagram. E a gente tem esses itens divididos em kits, tá? A gente colocou kits de objetos similares. Então tem todos os cards, todas as revistas, todas as miniaturas, todos os pôsteres e assim por diante. Mas agora eu digo assim, para quem estiver aí ao vivo ou ainda quem assistir esse vídeo posteriormente, eu já digo que a gente ainda tem alguns kits aqui promocionais. Porque algumas das promoções que nós temos lá, por exemplo, promoção das revistas, né? São só as revistas. Então, eu diria assim, que quem comprar o kit das revistas agora aí, nos próximas 24 horas, a gente vai presentear essas pessoas não só com a revista, mas com o kit também. Esse kit, que ele sairia bem mais caro do que originalmente é o valor da revista sozinha. Então, quem tiver interessado pode comprar e vai receber uma parte desses itens maravilhosos que eu mostrei para vocês agora, né? Que nem cards, adesivos, posters, prints, junto com as revistas. Então a edição 1 a gente ainda não tem mais, né? Porque ela se esgotou e o kit 1 acabou. Então agora a gente só tem o kit da número 2, que é essa daqui, da número 3 e da número 4. A número 5 vai sair, mas a número 5 vai sair com todo o seu kit exclusivo para os apoiadores, né, da nossa campanha no Apoia-se. Então, por isso eu deixo o convite para quem estiver assistindo, se quiser entrar e ser apoiador do nosso projeto, fazer com que tudo isso continue
sendo realidade, a gente ficaria muito feliz por isso, né? E vocês vão receber muitas coisas legais em primeira mão e tudo mais. Mas se você tiver interessado em ter só as revistas, também será possível. Você pode então ir lá no site e comprar, por exemplo, todas essas revistas aqui e mais a edição 5, que ela não está aqui comigo porque ela ainda está sendo produzida, né? A gente espera já terminar esse mês tudo direitinho e já deixar com a fábrica. Então quem comprar o kit das revistas, a edição 2, 3 e 4 vai receber o kit, ok? Então a gente fica combinado. Se você assistir essa live em tempo que isso seja possível, a gente vai ver qual que é o horário. E aí comprando então o kit de revistas, você vai ganhar esses kits aqui muito bonitos. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Tá bom, pessoal? Então, só aqui mais uma vez clarificando, né? A gente está aqui tentando aprender, né? Se vira nos 30 aqui nessa plataforma, né? Do Twitch. Deixa eu colocar certinho aqui. E aí a gente vai fazer então uma live hoje mais tarde às 20 horas, né? E vamos ver se a gente consegue atingir um número maior de pessoas aqui, tá bom? Daí a gente vai conversar sobre outros assuntos, eu vou falar sobre novidades também e mais algumas coisas legais para mostrar para vocês, tá? Mas essa aqui eu gostaria realmente, né? Minha intenção é realmente explicar como é que é o projeto, o que a gente já fez, tal, para que todo mundo aí conheça e espero que goste e principalmente tenha a intenção de apoiar nosso projeto. Então é isso, pessoal. Grande abraço para vocês. Muito feliz. Muito feliz por ter vocês todos aqui assistindo e a gente vai conversando agora nas redes sociais. A gente também tem um link do WhatsApp direto na nossa página no CCXP. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato conosco e a gente vai respondendo tudo aí na medida que a gente pode. Tá bom, pessoal? Então, ó, entrem lá no nosso site da campanha, no Apoia-se, é só procurar lá por ForcaBR, que vocês vão encontrar. A gente também está ali na CCXP, no Artist Valley, e a nossa loja, né, que é o www.forcabr.com.br, que vocês vão poder encontrar todos esses produtos. O boné, ele infelizmente não chegou a tempo, né? Eu até conversei com o nosso fornecedor essa semana. Eu gostaria de estar mostrando ele agora para vocês, mas eu infelizmente não vou poder prometer nada com relação a ele porque eu não sei como é que vai ficar, né? Então, à medida que ele chegar e a gente tiver com ele em mãos, aí obviamente a gente vai oferecer para todo mundo e tal. Por enquanto só tenho as fotos dele, né? E ele está em trânsito, né, no aeroporto, a última consulta que a gente fez, tá bom? Mas aí obviamente quando a gente tiver essa informação mais certa, vocês vão ser os primeiros a saber. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço aí, agradeço mais uma vez a todos vocês pela audiência e a gente fica aqui à disposição para vocês perguntarem, tirarem quaisquer dúvidas e também colherem as sugestões de vocês. Então, um grande abraço a todos.